Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre a Klabin e calcular quanto que rende 50 mil reais investidos em ações da empresa. Mas antes disso, caso você seja novo por aqui, eu aproveito para deixar o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest, para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Deixo também o convite para acompanhar a carteira de investimentos do canal, onde vou deixar um card aqui em cima do vídeo que mostra o último aporte que eu fiz aqui na carteira. Bom, sem mais enrolação, para começar temos aqui a cotação da ação preferencial da Klabin, está sendo negociada nesse momento a mais ou menos R$ 4,27. Peguei aí a cotação de um período de mais ou menos um ano, como sempre fazemos aqui no canal, e notem que essa ação chegou a ser negociada acima de R$ 4,50, caiu por um período lá abaixo dos R$ 3,50, nesse momento já houve essa forte recuperação, mas ainda está em um parâmetro de preço interessante, inclusive está com dividend yield atualmente de 7,11%. E se a gente pegar os últimos resultados que a empresa apresentou, foram referentes a esse primeiro trimestre de 2023, notamos que no geral foi muito bom, principalmente comparando com o primeiro tri de 2022, onde a receita fechou em 4,8 bi e cresceu cerca de 9%. Os custos cresceram menos que as receitas, apresentaram um crescimento de cerca de 5% e com isso o lucro bruto cresceu mais ou menos 13%. As despesas também cresceram, mas são contras menos relevantes da DRE e o crescimento foi de cerca de 24% e com isso o lucro líquido do período fechou em 1,2 bi, crescimento de mais ou menos 44% comparado ao mesmo período do ano passado. Resultado excelente aí da companhia, que também apresentou um excelente crescimento aí no seu EBITDA e fechou em 1,9 bi contra 1,7 bi no primeiro tri de 2022, cresceu também cerca de 13%. Olhando aí a DRE da companhia e o EBITDA, que basicamente demonstra o operacional da empresa de uma forma mais limpa, eu diria que foi um baita resultado da Klabin. Se a gente olhar mais no detalhe a questão do operacional da empresa, a produção de celulose cresceu cerca de 15%, aí também os papéis que cresceram cerca de 8%. Se a gente pegar aí o volume de produção total, a variação fechou mais ou menos em 0%, ou seja, não teve tanta variação do primeiro tri de 2023 e do primeiro tri de 2022, pelo menos no volume de produção. Só mudou aí o que a empresa produziu. Mas isso aí, em geral, vai bem em linha conforme o volume de vendas. Se a empresa vende mais papel, produz mais papel. Se a empresa vende mais celulose, produz mais celulose. Não existe aí grandes gargalos na produção da Klabin, pelo menos é o que demonstra os seus resultados. E o que a empresa precisa produzir mais, conforme as suas vendas vão aumentando, ela vai lá e produz. E se a gente pega aqui o volume de vendas, a celulose vendeu cerca de 12% mais, por isso que aumentou a produção. Os papéis e embalagens diminuíram e, considerando o volume total de vendas, teve uma queda aí de mais ou menos 2%, mas isso não afetou as receitas, tanto que cresceram nesse período aí de mais ou menos um ano. E algo que a gente sempre olha com um pouco mais de carinho é os investimentos que as empresas estão fazendo. No caso aí da Klabin, os investimentos também cresceram cerca de 18%. Se a gente comparar o primeiro tri de 2023 com o primeiro tri de 2022, nesse primeiro trimestre de 2023 foi investido mais de 1 bilhão e 175 milhões de reais, sendo que a grande maior parte dos recursos são utilizados para a manutenção das suas atividades e também a continuidade operacional. Mas também a companhia vem fazendo grandes investimentos nos seus projetos e nas suas expansões. Isso aí é muito interessante a gente ver e acompanhar esses investimentos que a empresa vem fazendo. É o CAPEX da companhia, que quando a gente analisa isso aí e vê que está aumentando os investimentos da companhia, é sinal de que as receitas devem aumentar nos próximos anos. Um outro fator também que é sempre importante analisar é o fluxo de geração de caixa da companhia. Afinal, no momento o caixa está sendo muito mais importante se a gente considerar o momento atual da taxa de juros, que está bem alta. Quem tem caixa nesse momento está aí com vantagens, até porque é sinal de que a empresa não precisa aumentar a sua alavancagem. Como eu mencionei anteriormente, o EBITDA fechou mais ou menos 1,9 bi. Se a gente pegar aí os principais recursos que foram utilizados do seu caixa e os maiores gastos da companhia, o que sai em destaque é justamente o CAPEX, que são os investimentos que a empresa está fazendo. E no final de todas as entradas e todas as saídas de caixa, a empresa conseguiu gerar cerca de 872
milhões de reais. Sinal de que a empresa está apresentando bons resultados e está gerando bons caixas. Agora, olhando a questão da dívida, mesmo com os investimentos da companhia aumentando, o endividamento vem mostrando números cada vez melhores. A dívida líquida sobre EBITDA nesse momento apresenta o valor de 2,6. No mesmo período do ano passado apresentava o valor de 2,7, ou seja, houve uma queda, sinal de que a dívida está apresentando indicadores melhores. E olhando aqui esse primeiro tri de 2023, a dívida líquida está em mais ou menos 20,9 bi e o EBITDA anualizado está em mais ou menos 8,1 bi. Sobre o cronograma das amortizações, hoje a empresa tem uma liquidez de mais ou menos 9,6 bi, que é suficiente para amortizar o seu endividamento praticamente até o ano de 2025 e parte de 2026. Isso tudo aponta que nesse momento o endividamento da Klabin está bem controlado e os maiores montantes também que a empresa deve amortizar é lá para 2029, é um longo prazo. Até lá muita coisa vai acontecer e a empresa vai estar gerando mais receitas, o EBITDA vai estar maior, bem como a geração de caixa da companhia. Olhando tudo isso aqui que eu já mencionei, dá de entender que atualmente o endividamento da empresa está sim bem controlado. É uma empresa também gigante aí no setor de papel e celulose, tem várias florestas aí no seu portfólio, vende bastante por exterior e essa questão do endividamento da Klabin não é algo também que deva preocupar os seus acionistas. E no geral tudo isso que a Klabin vem fazendo vem dando certo. Se a gente pegar a DRE aí dos últimos anos, as receitas seguem crescendo cada vez mais, bem como o lucro líquido. No ano de 2020 a empresa apresentou um prejuízo, mas desde então a recuperação veio bem forte e o lucro segue em crescimento. Em 2022 mesmo o resultado foi muito bom, já comentei aqui no canal, e nesse primeiro trimestre de 2023 foi melhor do que o primeiro trimestre de 2022. Se a gente pegar aí a situação atual da economia e a situação atual da empresa, dá de entender que 2023 tende a ser ainda melhor do que foi em 2022. E esse crescimento aqui, tanto nas receitas como nos lucros, devem continuar ocorrendo. E a empresa também vem conseguindo distribuir bons dividendos aos seus acionistas, principalmente nesses últimos anos. Notem que o lucro está crescendo bastante, bem como os proventos que a empresa vem pagando, e justamente por isso vem chamando a atenção de bastante investidores que gostam de receber dividendos. Por fim, temos aqui os principais indicadores de Klabin, que também estão demonstrando números bem interessantes. O Dividend Yield 7,11%, por si só já é uma rentabilidade bem interessante. O preço sobre o lucro está abaixo de 5, ou seja, se a gente pegar esse lucro por ação de 87 centavos e o preço da ação nesse momento, em menos de 5 anos a empresa vai gerar de lucro líquido o seu preço da ação atualmente. A empresa tem um certo ágio, o P sobre VP é de 2,29, justamente por conta desses grandes resultados, é algo normal aí da companhia. O endividamento no geral está bem controlado, a margem líquida está acima de 20%, o ROI também apresenta um valor excelente, cerca de 45,67%, e como eu já mencionei anteriormente, a empresa vem conseguindo apresentar resultados cada vez melhores, principalmente nos últimos anos e nos últimos trimestres. E aqui uma breve comparação entre as classes de ações da Klabin. Nesse momento a ação preferencial é a que está mostrando os melhores indicadores, mas não tem uma diferença tão grande assim entre a ação Units e a ação ordinária. Caso você já invista em alguma classe de ações, não teria assim motivos para trocar, até para não precisar ter dois tipos de ações da mesma empresa. Olhando os números no geral, todas estão aí bem aproximadas, mas nesse momento a ação preferencial é a que está mais interessante. Bom, e aqui no Excel eu já trouxe os dados das ações da Klabin, sendo que, como eu demonstrei anteriormente, a ação preferencial está apresentando os melhores indicadores, inclusive o indicador de Dividend Yield. E com isso eu vou calcular quanto que rende 50 mil reais investidos em cada uma dessas ações da Klabin nesse momento. Considerando a ação preferencial, está com preço aí de R$ 4,44. 50 mil reais investidos nessa ação rendem nesse momento R$ 3.420 por ano e R$ 285 por mês. Lembrando que a Klabin normalmente distribui dividendos trimestralmente, aqui é uma média mensal que eu calculei. E com 50 mil reais investidos é possível comprar 11.261 ações ordinárias de Klabin. Já a ação preferencial, que nesse momento é a ação que está distribuindo mais dividendos,
50 mil reais investidos nessa ação, é possível comprar 11.710 ações e os dividendos anuais seriam algo em torno de R$ 3.555 e os dividendos mensais cerca de R$ 296,25. E por fim, a ação Units, 50 mil reais investidos daria para comprar 2.320 ações e o dividendo anual seria algo em torno de 3.520, já os dividendos mensais seriam algo em torno de R$ 293,33. Como eu demonstrei anteriormente, a ação que está apresentando os melhores indicadores é a ação preferencial, mas olhando até esses números mais no detalhe, essa questão aí dos dividendos, não existe uma diferença tão grande assim. E eu não vejo o porquê ter, por exemplo, duas classes de ações dessa mesma empresa no seu portfólio. Se você tem uma, continue aportando aí nela que está tudo certo. Mas obviamente esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação, é apenas uma pequena análise que eu fiz aqui sobre a Klabin, uma empresa que vem chamando bastante atenção, principalmente pelos grandes resultados que vem apresentando. Bom pessoal, espero sinceramente que todos tenham gostado desse vídeo. Se gostou, peço que deixe o seu gostei, pois vai ajudar o vídeo a chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.